Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. A história de hoje é sobre uma vilã que reencarnou e quer viver como uma pessoa boa. Obrigada a todos que se inscreveram no canal. Eu fiz o vídeo de 400 inscritos e já estamos com quase o dobro. Estamos crescendo muito rápido, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada! Vamos começar! A história começa com a nossa protagonista Bishi olhando para a bandeira do Império, enquanto um homem te pergunta se foi ela quem matou o último imperador. Com uma espada em seu pescoço, ela estava prestes a ser executada. Irritado, o homem te pergunta se foi ela quem matou ou não. Apesar da situação, ela estava calma. Ela pensava que, finalmente a hora chegou. Ela era apenas uma trabalhadora de escritório na Coreia do Sul, mas reencarnou como uma vilã em um romance de ficção, a responsável por tornar o protagonista um tirano amaldiçoado e sem coração, ao invés de Jae-ji, que assassinou o imperador anterior. Bishi, sua amiga de infância, foi executada por uma falsa acusação. Jae-ji, que pensava nela como uma família, ficou traumatizado com o incidente, e se tornou um tirano. Bishi tinha apenas algumas linhas no romance original, e com a esperança de voltar ao mundo real quando terminasse a sua parte na história. Ela tem suportado essa vida nesse romance de ficção. Mas hoje é esse dia. Ela diz a si mesma que é hoje que eu volto à realidade. O dia que Bishi morre, o dia que eu digo adeus. Jae-ji grita por Bishi, vendo ela prestes a morrer. Sua morte deve ser chocante para ele. No entanto, ele vê o mundo sombrio do romance. Bishi deseja que ele tenha um final feliz, pois ela também não sabe o final da história. Ela diz ao homem que ele está certo, diz que foi ela mesma quem matou o imperador. Jae-ji diz para ela parar, ou vai acabar morrendo, mas ela levanta e repete que foi ela quem matou o imperador. Sorrindo para ele, ela diz suas últimas palavras. Minha parte acabou. Com a confissão, ela é golpeada com a espada bem na frente do Jae-ji, que cai de joelhos com o que acabou de assistir. Bishi, que enquanto morre lembra dos momentos com Jae-ji. Ela lembra que mesmo ajudando ele a se tornar imperador, ele sempre olhava para ela com admiração. Bishi acorda assustada, se perguntando o que foi que te aconteceu. Percebendo que está na sua antiga mansão, a mansão de seu pai, Jae-ji está do seu lado, mas dessa vez ele é uma criança. Enquanto ele te encara, ela rapidamente pega o espelho e percebe que agora ela também é uma criança, com aproximadamente 10 anos. Enquanto olha para o espelho, ela se pergunta se não está sonhando, pois ainda se lembra de ter sido morta. Para confirmar, ela bebe um copo inteiro de água. Olhando para Jae-ji, ela pergunta se ele te esperou acordar. Me pergunto se Jae-ji era tão próximo a mim. Segurando sua mão, ele diz que esperou por muito tempo. Ela diz que não se sente muito bem, e pede para ele sair, pois ela vai brincar com ele assim que melhorar. Bishi toca o sino chamando a empregada. Bishi toca um sino chamando uma empregada. Ela levantou rapidamente da cama e pegou uma folha de papel e uma caneta, pois ela precisava refletir. Sua empregada responde que hoje é dia 14 de junho, no ano 519 imperial. Bishi confirma em pensamentos que agora ela realmente tem 10 anos. Ela lembra que quando Jae-ji veio para sua casa, foi em um inverno frio em janeiro. 5 anos se passou desde que ele chegou até o momento atual. Bishi fica confusa, se perguntando por que ela tinha voltado. Mas agora era a hora perfeita para esclarecer tudo. Primeiro de tudo, ela falhou em voltar para o mundo real. Ela lembra que quando reencarnou ela pensou que se seguisse o roteiro logo voltaria para casa, e ao pensar nisso ela traçou seu objetivo. Bishi rasga os papéis dizendo que agora é a única vida que ela tem. Ela pensa em como obviamente ela estava errada, e que talvez o verdadeiro motivo seja mudar a história original. O nome do livro era A Santa que Ressuscitou o Tirano. Jae-ji era um filho ilegítimo do imperador. Originalmente Jae-ji era uma pessoa sem humanidade. Para ser exata, ele era assim com quem o abandonava e só queria usá-lo. Bishi lembra que foi a única pessoa que deu atenção a ele, e que quando ela foi incriminada e morta, ele começou uma revolução e amaldiçoou a si próprio com o poder que herdou junto com o sangue imperial. Ele seria incapaz de sentir qualquer tipo de amor ou afeto por outra pessoa. Ele realmente ficou louco.
E a guerra continuou e a sua loucura se tornou incontrolável. Então ele conheceu a protagonista feminina que o salvou da loucura. Seu nome era Cecília, uma santa que com poder de curar maldições, salva Jade, e o final todos já devem saber. Alguns dias depois, Bish se encontra em um jardim com Jade e pensa sobre os dois ter vivido felizes para sempre. Ela fica triste por não ter lido o fim da história. Jade oferece a ela um copo de leite, enquanto ela reflete que morreu cruelmente de acordo com o livro, mas não sabe onde ela falhou na história original. Jade interrompe seus pensamentos perguntando se ela quer cookies também. Ela abre a boca e ele coloca um cookie. Mastigando, ela lembra que Jade tem a visitado diariamente. Ela não entende por que ele está te tratando tão bem. Ela pergunta a Jade se ele odeia quando ela o mima. Jade diz que não, enquanto ela pensa sobre o quanto ele era generoso e nessa idade se sentindo culpada por sua loucura. Por falar nisso, ele será um tirano no futuro. Bish levanta-se perguntando se era certo mimá-lo assim. Ela lembra que ele era uma pessoa sem humanidade, mas agora ele era muito generoso. Ela não podia deixar que ele comprimisse seus sentimentos, pois isso levaria à loucura. Ela decide fazer com que ele demonstre emoções e traça um plano. De fora da mansão é possível ouvir os gritos das empregadas. Elas estavam desesperadas pois havia barulho de coisas quebrando no quarto de Bish. Ela diz que foi Jade quem quebrou, e pergunta o que deve fazer. Sorrindo, ela pergunta se ele deve limpar. Ele, sem expressão alguma, apenas a observa. Ela reflete sobre ter sido culpa dela ele ter virado um tirano, e que nessa vida ela vai consertar as coisas, mas primeiro precisa fazer pelo menos ele ficar irritado. Ela começa a quebrar mais coisas, enquanto ele apenas a observa. Ela te pergunta se ele está com raiva. Ela não entende porque ele não está bravo. Ele diz a ela que foi ela quem fez tudo isso. Bish lembra como é normal crianças de 10 anos quebrar as suas coisas. Por isso ele não estava muito surpreso. Ela diz que ele está certo. Ela precisava quebrar algo ainda mais valioso. Ela voltou a jogar coisas e quebrar tudo. Ela olha para ver a reação dele, pois estava quebrando coisas cada vez mais caras. Ao pegar um barco de cristal, ele finalmente chama seu nome. Segurando sua mão, ele diz que ela vai se machucar se continuar quebrando coisas. Bish fica surpresa com a sua reação. Jade se ajoelha e começa a juntar os cacos de cristal. Ele apenas ficou preocupado com ela se machucar. Desanimada, ela pensa que ele é gentil demais para ser um tirano. Ela se pergunta por que Deus enviou um anjo até ela. No dia seguinte, Bish enche um balde com água, pois ela não iria desistir de irritar Jade. Suando, ela diz que não deve ser difícil irritar uma criança de 10 anos. Ela se pergunta se ela o xingar, mas ela não quer fazer bullying com ele. Ela apenas quer irritá-lo um pouco. Ela acha que xingar sua mãe seria pesado demais, e que como ela é uma criança de 10 anos, ela precisa fazer o que uma criança de 10 anos faria. De fora de mansão é possível ouvir um barulho muito alto de uma água caindo. Jade ficou encharcado. Do alto da escada ela diz que fez de propósito. Ela pensa que não tem como ele não ficar bravo com isso, mas ele continua sem reação. Irritada, ela desce as escadas e segura Jade. Irritada, ela pergunta o porquê. Ela lembra que comeu sua comida favorita e até jogou terra em seu cabelo, mas não sabe o porquê dele não sentir raiva, e isso a desanima. Jade pergunta se ela quer que ele fique com raiva. Ela balança ele falando que era para ele ficar com raiva naturalmente, não porque ela tinha pedido a ele. Pegando sua mão, ele fala que não vai ficar com raiva dela. Ela fica surpresa e pergunta por que ele não vai ficar com raiva. Ele diz que só tinha uma coisa que podia deixar ele com raiva. Ela pergunta: qual será o motivo? Ele diz que é um segredo e dá uns tapinhas na sua cabeça. A empregada oferece uma toalha para ele se secar, enquanto Bish diz que é inútil. Que após 37 anos vivendo tanto nessa história, ela acaba levando tapinhas de uma criança de 10 anos. Ela acha que ele percebeu o quanto ela estava sendo infantil agindo dessa maneira. Só para o irritar, ela diz que Jade não era um tolo, e que a única boba era ela mesma. Todos sabem que Jade era muito inteligente, mas ela não sabia que ele era tão maduro assim. Ela começa a acreditar que não sabe nada sobre o Jade criança, já que ela o criou como um tirano. Bish corre nos corredores da mansão. Chegando na biblioteca, ela vê o Jade. Ele está sentado em uma janela lendo um livro. Ela fica cega com sua beleza. Curiosa, ela pergunta o que ele estava lendo. O nome do livro era O Pequeno Sereio.
É a mesma história clássica. A única coisa que mudava era o gênero do protagonista. Ele pergunta quais romances ela está lendo. Ela fica irritada e diz que não gosta de romances. Ela manda ele esperar e busca alguns livros para ele, jogando uma pilha de livros em sua frente. Ela diz que esses são os livros que ele deve ler a partir de agora. Ela acha que pegou pesado nos temas dos livros que escolheu. Ela diz que eles podem ler quando ficarem mais velhos, mas ele diz que gostou. Ela reflete sobre ele gostar de livros sombrios. Ele diz que gosta pois foi ela quem te deu. Ela se pergunta o porquê. Por que ele gosta tanto dela? Ela lembra que é a única família dele, então era algo natural. É como um bebe-pato que segue sua mãe. Parece que J.D. a ver como uma criança infantil e carinhosa. J.D. está de volta na vida de Bish. Ela acha que ele deve ter gostado dela quando tinha essa idade. Ela lembra que mesmo estando sempre junto dele, ela nunca demonstrou afeto ou carinho. No fim das contas ela só queria voltar para sua verdadeira vida, porque ela está destinada a morrer. Mas agora quando eles forem adultos tudo vai ser diferente. Ela pensa no quanto deve ter sido doloroso ver ela morrer, mas dessa vez eles vão viver a vida ao máximo. J.D. lembra Bish que hoje ele tem aula de espadachim. Ela fica nervosa, e pede para ele matar a aula e que eles iriam ler livro e comer em vez disso. J.D. irá fazer o que ela pede já que ele sempre seguiu seus conselhos, ainda mais porque ela é uma menina muito fofa. O mordomo a chama. Ele pergunta por que ela pediu para J.D. matar a aula. Ela diz que hoje é um dia quente, mas o mordomo diz que hoje é um dia frio. Ele diz que eles podem fazer isso em uma outra hora, pois ela também tem aula. Rindo Bish diz que eles vão brincar outra hora. Ela fica pensativa, pois ele a trata como uma irmã mais velha. Uma empregada entra e grita que o Marques está chegando em breve. Ela fica chocada, pois o Marques é o seu amado pai que havia morrido quando ela tinha 15 anos. Ela tenta lembrar do que o seu pai havia dito. No portão da mansão vemos Dufry beijando em seus primos perversos. Minha mãe, ou a mãe de Vish, era a filha mais nova de Arlo e Chelsea. Ela cresceu e se tornou uma mulher bonita e se apaixonou pelo jovem Marquês Amelian. Eles logo se casaram, mas sua felicidade não durou muito. Sua saúde piorou rapidamente após dar à luz a Vish, e ela morreu. Quando vi o retrato dela, notei que Vish puxou a mãe. Ela era uma mulher bonita que não precisava de vestidos extravagantes ou joias para brilhar, pois seu sorriso era mais que suficiente. Ela parecia elegante e equilibrada. Essa foi a impressão que tive. De qualquer forma, os gêmeos Louchelsea costumavam visitar a mansão Amélia durante as férias, para passear pela capital e aprender sobre a cultura do Império. Após saber da chegada de seu pai, Bish corre para as escadas para finalmente poder abraçá-lo. Do alto da escada ela finalmente pode ver o seu pai, que a chama pelo nome. Bish salta e te dá um abraço. Bish diz que é muito bom te ver de novo. Seu pai diz que ficou fora por apenas um mês. Pai de Vish, Frisch Amelian, ele foi morto em um acidente de carruagem quando ela completou 15 anos. O papel de Vish foi insignificante nesse romance, então pouco se falou sobre o seu pai. No entanto, a morte repentina do Marquês Amelian foi um choque para mim. Lamento não ter sido uma filha melhor para ele. Nunca pensei que ele me deixaria assim. O mordomo te dá as boas-vindas. Ele agradece e diz que fez uma viagem muito agradável. Como você está, J.D.? Muito bem, senhor. Meu pai pode ter partido há apenas um mês, mas esta é a primeira vez que o vejo em anos. Depois que voltei ao passado, de qualquer forma. Vixe! Olha quem está aqui para te ver. Esse lugar mudou muito. O que você quer dizer está exatamente igual. Vixe, por que você não vai brincar com os gêmeos? Aia, eu tenho que aturar esses meninos travessos de novo. Eles notam a presença de J.D. Os gêmeos se sentam e te encaram. Eu sou J.D. Mercian. Sou pupilo do Marquês Amelian. J.D. te serve uma xícara de chá. Publicamente, o J.D. é conhecido como um parente distante da família Amelian.
Ele deveria ser o sobrinho do marquês que perdeu os pais em um acidente e depois se tornou seu pupilo. Claro, o sobrenome Mercian também foi inventado. Eu ouvi nossos pais falarem sobre você. Quando? Você não se lembra. Ele é aquele pirralho órfão que o marquês pegou nas ruas. Seus pais não te deixaram nenhum dinheiro ou casa. Ele não tem nada. Como eles se atrevem? Basicamente ele é algo como um servo. Como você pode dizer isso? Ele foi longe demais. Onde ele aprendeu a dizer essas coisas tão rudes? Ninguém ensinou esses pirralhos a manter a boca fechada. Por que você está ficando brava? Não é como se ele tivesse dito algo que não é verdade. Dufresne, seu pirralho. Dufresne tratou J.D. assim antes de eu voltar também. Eis sabia. J.D. é legal demais para ficar com raiva. Você é o imperador. Por favor, você é um príncipe. Por favor, diga alguma coisa. Você acha que ele é seu irmão Vixe? Ou talvez, você acha que ele é seu cachorro de estimação? Vixe salta e segura Dufresne. Quem você pensa que é para desprezar alguém assim? Você não passa de um pirralho do interior. Estou falando que você é um pirralho do campo. Cale-se. Vou te dar uma lição. Você é um idiota. Benjamin tenta separá-los. Mas ao tentar segurar Biche, J.D. o segura e o joga para longe dela. Não me pare, J.D. Eu estou fazendo isso por você. Você não falar nada. Vixe. Você não precisa fazer nada por mim. E assim termina esse episódio. Como vocês podem ver, não tem mais capítulos em português. Então tive que traduzir tudo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.